Oi, pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Mete o Papo com o Clube do Erro. Não, você não ouviu errado. Esse programa é a união do Clube do Erro com Tinder. Então entre e fique muito à vontade, porque a gente vai continuar lendo e debatendo histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do nosso clube, só que dessa vez focadas em relacionamentos e dates. Spoiler. Se a nossa opinião não der match com a sua, não tem problema, relaxa, tá? Porque a gente vai errar tanto quanto vocês nas análises. Porque afinal, se a gente só acertasse, não é que moral a gente teria. Eu sou a Ana Ricari. Eu sou a Nina Tonsik. Eu sou a Agnes Brista. E vamos estar com vocês aqui toda semana no YouTube do Tinder Brasil e na sua plataforma de áudio favorita, na playlist do Clube do Erro. Hoje, no Mete o Papo com o Clube do Erro, a gente trouxe o correspondente oficial do Tramontina no Instagram. Ele, que faz você rir cutucando as maiores feridas da sociedade com seu humor. Afinal, se a gente não rir, que tá tudo 1000 e pouco no mercado, a gente vai chorar, né? Ele é passista, ele tem a bunda mais bonita da Santa Cecília, ele é ator de série, de filme, de musical internacional, faz parte do elenco do grande sucesso do Teatro Nacional, O Avesso da Pele, mas acima de tudo, gente, ele é o maior inimigo do fim. Com vocês, Marcos Ali. Gente, eu amei. Eu preciso enquadrar isso, sabia? Usar na vida. Bota o seu LinkedIn. Vou colocar no Tinder, na bio do Tinder. Boa. E aí, amigo, tudo certo? E aí, gente, que delícia estar aqui com vocês. Vamos se expor. Eu quero errar. Hoje eu tô aqui pra errar, tô pra erro hoje. É isso, afinal, que moral a gente teria se a gente só acertasse, né? Exato. Boa, antes da gente começar, é sempre bom pedir pra vocês não deixarem de seguir a gente nas nossas redes sociais. @Ana Ricari. @Nintonsik. @Agnes Brista. E Marcos Felipe Oli. @Tinder Brasil e, claro, @Clube do Erro, pra você não perder de jeito nenhum os nossos novos episódios. E aí, amigo, tudo certo? Tudo certo, tô animado. Podcast de hoje. Gente, eu sou fã de vocês, tá? Queria dizer que eu já ouvi alguns episódios. Eu vim aqui pra expor a Ana Ricari também, depois, pra falar de um grande erro dela. Não, que bom! Quando ela me chamou, eu logo pensei nesse grande evento. Gente, de que ela quem me meteu convidou? e errou. E eu tô aqui pra expor. Eu acho isso ótimo, porque se a gente não se expusesse, que moral a gente teria, Não né? é? Odiei. Esse papinho de ficar julgando o erro dos outros, mas eu tô aqui pra falar do dela, meu amor. Exato. Boa, Ok. boa. Só isso aí que eu passei. Tudo bem. Só eu sei o que eu faço. Agora, olha só, amigo, a gente quer saber, assim, pra todos os convidados, a gente tá perguntando qual que é a tua relação com o erro? Tipo, você aceita, tudo bem, você curte, assim, pedir uma desculpa, entender que tá errado, não sei o quê. Como é isso pra você? Eu acho que é uma montanha-russa, assim, porque eu acho que eu tenho muito essa questão de o medo de errar, né? Aquela questão toda que a gente tem de trabalhar pra ser essa desconstrução do ser aceito o tempo todo, de poder errar, de entender que isso é um lado humano nosso e de que faz parte da nossa personalidade, do nosso comportamento, enfim. Mas quando você me mandou o convite, eu fiquei um tempão tentando pensar em que história, assim. Eu acho que ou eu erro sempre ou eu não erro nunca, porque foi muito difícil resgatar esse momento. Mas enfim, eu achei uma história, acho que é legal a gente dividir aqui. E eu quero ouvir a opinião de vocês. Porque eu adoro o podcast de vocês, porque tem esse lugar da análise, sabe? Tipo, acho que cada uma com a sua personalidade traz essa coisa da perspectiva. E aí eu queria entender, e eu adoro essa coisa do aprofundar os assuntos e temas. E Eu também adoro. É isso. A gente é uma pessoa certa, então. Essa festa virou uma terapia. Total. É isso. E assim tá começando mais um Mete o Papo com o Clube do Erro. E aí, bora dar match? Bora! Vamos começar então. A gente, pra ter um bom relacionamento, né, a gente tem que primeiro conhecer o nosso match, dar um papo. E aqui no Clube do Erro a gente adora quem vem pra se vulnerabilizar. Tipo, passo principal pra entrar por aquela porta. Ou seja, querida, a gente vai ficar tamo querendo sim aquela história que você falou, do seu erro. Se tiver Ana Ricari, então, a gente tá sedento pra saber os erros dela. Não, tamo não. Vamos. Então, Tamo assim, sim. bem-vindo e Mike contigo. Vamos lá, deixa eu tentar não me expor. Não, tudo bem, a gente tá aqui pra isso. Oxi. Aqueles.
Bom, tudo começou quando eu flertava com um rapaz. A gente já tinha se encontrado uma vez e tudo mais. E aí eu falei, olha, ele tava em São Paulo, e a gente falou, e eu falei, cara, vamos fazer alguma coisa hoje e tudo mais. Vem assistir minha peça. Chamei ele pra vir assistir minha peça, ele foi assistir a peça e tudo mais. Eu falei, vai fazer o que depois? Ele, vou voltar pro Rio. Eu falei, não, bobo, fica lá em casa. Fica lá em casa. Aí, beleza. Ele falou, ok. Aí a gente foi jantar, não sei o quê, foi jantar com um amigo e com ele, e aí ele começou a falar e tal, e ele estava nessa fase em transição de carreira. Ele trabalhava como engenheiro na época, e ia mudar para uma outra profissão. Uhum. Ator. E... Gente, eu não sabia como dizer, amor, onde é que você tá entrando? Aham. Enfim, ele trabalhava há muito tempo e tinha uma estabilidade financeira muito boa, enfim, tinha uma carreira aí. Ia largar tudo pra ser ator. Ai, meu Deus. Sim. Ok. Coragem. Bem-vindo ao Clube Clube do do Erro. Esse é o erro dele, Erro. mentira. Coragem. Aí a gente ficou nesse papo e tal, e nesse dia ele tinha acabado de descobrir que ele tinha passado por um trabalho como ator. Legal. Então ele ia precisar mudar de vez a carreira, a vida, a cidade e tudo mais. Ia ter que morar em São Paulo e tudo mais. E aí, beleza, ele tava compartilhando isso com a gente, comigo, e tava falando que tava angustiado, agoniado, mas que ia ser... E eu dando maior força, não, vai ser incrível, é assim mesmo, sentir medo, fazendo a nossa amiga Agnes, acolhendo, né, que é o que Freud disse. E aí, chegou... E aí, gente, a gente foi pra minha casa, a gente foi dormir. Ah, sacanagem. A gente foi dormir, aí ele começou a ter uma crise de ansiedade, de Ih, choro. Ai, não. Do Ele nada. odeia dormir. Foi isso que eu Alô? disse. Tentou Tadinho. tudo errado. Mas, poxa, Eu tá, odeio dormir. vai. Aí eu fiquei assim, gente. Eu fiquei assim. Eu falei, oi, o que eu faço? Aham. E aí ele começou a chorar copiosamente, assim. Começou a chorar muito, 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 muito. E aí ele começou a, de fato, ter uma crise de ansiedade. E aí? E Você aí... acolheu ele? Acolhi, mas eu acho que não da maneira... Eu acolhi. Acolheu? Não, obviamente eu acolhi. Eu falei, não, tá tudo certo, não sei o quê. Porque eu já passei por isso, já tive muita crise de ansiedade e tudo mais. Já tomei remédio por um tempo. Mas pra mim foi difícil nesse lugar também. Porque como é que um vai ajudar o outro? Sabe, o mais ansioso, eu tava ficando ansioso por ele ficar ansioso. Então eu falei, calma, querido. E meu coração batendo forte, o dele 10 vezes mais. Então eu tava nesse lugar do tipo, eu preciso me blindar e ajudar ele, entendeu? E aí, foi isso. Aí passou, a gente dormiu, acabou que só dormiu mesmo. Não tinha muito pra onde ir. Não é. Aí acordou, e aí a gente trocou ideia, tudo mais, ele voltou pra cidade, e aí eu não falei mais, assim. Isso pra mim pegou no lugar de, tipo, não sei, de desconforto muito grande. Eu nunca mais consegui trocar ideia. E não pelo fato de, tipo, não quero mais olhar na cara dele, mas eu não soube lidar com aquela situação. Porque é isso, sou uma pessoa que tem ansiedade. Então, lidar com essa questão pra mim foi meio desconfortável. E aí, quando eu falei isso pra alguns amigos, os meus amigos ficaram tipo assim... Pelo amor de Deus, tava certo, você ia fazer o quê? Como é que... A Mona veio cheia de demanda. Eu já tinha feito peça. Eu já tinha feito peça esse dia. E assim, eu faço uma peça que tem uma cena de 15 minutos... Não, mentira, muito tempo. Mas uma cena de 5 minutos tendo crise de ansiedade. É verdade. Então, e é muito forte, é muita É demanda, muito tem toda forte uma carga mesmo. emocional. Então, eu já tinha feito peça esse dia e eu ia fazer peça no dia seguinte. E nesse meio tempo, eu falei, vou ser feliz, vou receber um carinho e tirar um atraso. Quarta para eu consolando a pessoa que tava tendo crise de ansiedade. E aí, tá. E aí Eu falei, tenho muitas perguntas, vai. não tem não. É até aqui que eu posso me expor. E aí foi isso, eu fiquei tipo assim, cara... E agora? Aí eu nunca mais consegui. Eu não consegui mais falar com ele. Não é uma pessoa ruim e tal, mas assim... Nossa, gente, foi difícil. Formula, Não assim, senti uma mais- pergunta, tipo, qual é a tua pergunta sobre o seu erro, então? O que eu quero saber é, eu errei em não lidar bem com isso e dar continuidade com essa... Relação. Com essa Relação. relação? Não sei se pode chamar de relação, mas enfim. É, uma tá. relação, toda relação. Tá. A Ana tá assim É uma hoje. boa história, porque é difícil isso de você, nossa, ser demandado por uma pessoa que você não conhece. É difícil, tipo assim, era o primeiro date, de fato? Segundo. Tipo, Era vocês o já tinham segundo. um segundo date, Mas né? o primeiro ele já vinha trazendo essa demanda de tipo assim... tô Mudança fazendo de esse, carreira. essa mudança, esse papo. E eu, não, vai dar tudo certo. Aí na segunda vez ele já trouxe essa demanda com a certeza de que ele ia mudar de fato. Sim. Ah, E aí me veio com
Ai, E cara. aí, Com a cereja é do bolo. complicado. Mas calma, posso fazer uma pergunta? Você não vai. Você não mandou nenhuma mensagem no dia seguinte, não falou nada? Tipo, Isso pra mim é super ele importante. ele chegou na cidade e falou assim, depois, na cidade dele, falou, obrigado por ter me acolhido, não sei o que. Falei, não, imagina, espero que fique bem, vai dar tudo certo. Depois a gente se falou. Só Tá. que, depois a gente se falou normalmente, ele pediu recomendação de não lembro o que e tal. Mas depois eu não consegui continuar, entendeu? Porque eu fiquei Você achava com ele aquela legal? imagem na cabeça. Uhum. Mas Sim. Tá, entendi. eu já fui a pessoa que teve crise de ansiedade na frente de uma pessoa que eu conhecia há pouco, no segundo date, provavelmente. Eu também. Sério? Eu Já. também já. Aí, Já. isso é bom. Ai, Outro não fala Eu sobre também isso. já. Já. Já aconteceu. Tipo assim, e foi muito louco, porque foi a minha segunda crise de ansiedade da vida, eu não tinha nenhuma há anos. Então, eu fiquei muito nervosa por estar tendo, e aí aumentou eu estar tendo a crise de ansiedade na casa de uma pessoa que eu não conhecia, numa casa que eu não conhecia, com uma pessoa que eu não tinha intimidade e me senti bem o suficiente, e de repente a crise de ansiedade ficou sobre ter a crise de ansiedade. Nossa, foi horrível. E eu me senti muito envergonhada. Eu também. Então, eu queria falar sobre isso, que é tipo assim, a demanda do crise de ansiedade, ela vira acompanhada de uma vergonha. Enfim, você Total, disse claramente, conheço ansiedade, sei o que é. Mas é isso, né? Ela vem com uma vergonha de também estar passando por isso. Então, o acolhimento, ele é duplamente importante nesse lugar, né? Porque não é só ajuda a passar, é ajuda a não piorar em certos casos. E o passar vem com outras coisas, mas a não piorar, né? E se ele veio te mandou uma mensagem agradecendo o seu acolhimento, eu acho que ele aconteceu. Ainda que você, tipo, internamente tenha ficado, meu Deus, O que fazer com o que eu isso? faço? Meu Deus. E, nossa, a gente não tem... Justamente o que ele também sabe. Vocês não têm intimidade suficiente pra estar passando por aquilo. Aquilo é um balde de água fria num date que era pra ser tranquilo e legal. Depois de enrolo. Então, tipo, isso sabe. Não tá dito, mas vocês dois sabem que é um péssimo momento pra ter uma crise de ansiedade. Mas você ter acolhido a ponto dele agradecer no dia seguinte é muito importante, porque senão ele só sai muito humilhado da situação. Eu acho que você teve esse tato empatia, ainda que você tenha falado pra gente agora, tipo, eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu não acho que ele percebeu pela mensagem que ele manda, E eu ou acho por que- ele continuar falando com você. Que foi? Não, Que cara é essa? tem mais um fato. Ah, tem mais meti um- os negócios aqui, Uma coisa que né? aconteceu. Eu que deixei ele trancado no quarto e fui embora até passar. Eu Falei, matei resolve ele. aí. Ai, que horror. Não, a gente acordou, sei que lá, sei que lá. Aí, ele foi usar... Eu adoro não sei o que lá, não sei o que lá. Eu não sei muito, nada. né? Piriri. Oi, amor, tá tudo bem? Voltei. Voltou. Aí, a gente acordou, não sei o que lá. E aí, aí ele foi ao banheiro. Foi no banheiro, ficou demorando um tempo. Falei, meu Deus, tá tendo outra crise de ansiedade. Eu já com o Rivotril no bolso e falei, daqui não passa. Aí, eu vi que ele tava demorando. Eu falei, querido, tá tudo bem? Não sei o que. Tá tudo bem, não sei o que lá. Saiu do banheiro. Aí, papo vai, papo vem. Aí eu entro no banheiro e vou, sei lá, se vou fazer xixi. Aí, Ai. Não, ele fez cocô. E E não... aí, não descarga? E esqueceu de dar descarga. Ah, para, gente! Não, peraí. manda ele É embora. outra questão. Chega, limite. Manda ele embora. Questão. E eu Que tenho date é muita esse? agonia com Claro essas que coisas de... Cocô, Principalmente primeiro date. Essas coisas de Oh. cocô, de arroto, de não sei o quê. Tipo assim, porra, é sobre o outro, sabe? Tipo... Essa história, na verdade, é sobre um avanço no nível de intimidade muito rápido. Em tão É, pouco tempo. Sem a intimidade em si. Foi Ai, eu construído, não concordo, gente. foi construído um universo de intimidade, exposição, que assim, no Não segundo precisa. date é muito. Ai, E eu gente, só queria- eu não concordo. E eu acho- Eu só queria tirar o atraso. Não é que eu tô sendo egoísta, mas assim, amor, fiz peça e vou fazer peça no dia seguinte. Só queria dormir, acordar e tá trabalhar. certo. De repente Não, eu tive que não dar concordo. descarga, colher um ansioso. Ah, é. Não concordo com vocês, sabe Vai, por quê? vai. Vou argumentar. Ambas as situações que aconteceram são situações fisiológicas, biológicas e que muitas vezes não estão no nosso controle. Desculpa, Não tu dá consegue segurar descarga. o teu cocô? Você consegue dar descarga. Mas Mas Ela não é falou um controle. No episódio do ranho lá, você jogou o menino até o último minuto. isso não vem e agora de tá você, falando de não necessidade vem de- fisiológica. Não, calma lá, Ah, não Ah, dá justiça, descarga. justiça. Não, Isso. não dá descarga. Gente, que é isso? É um tribunal contra mim hoje. Ó, mas não dá descarga eu acho errado. Tudo bem. Eu acho que ele achou que tava em casa, tipo, na casa dele. É. Mas tava na minha, amor. Mas eu acho que Exato, ir esse é o lá problema. cagar não tem problema. E eu acho que o outro fator, que é a crise de ansiedade, que é uma parada que eu me identifiquei totalmente com o que a Agnes falou. Já me aconteceu de eu ter uma crise num segundo date e pior, no meio do sexo. É muito.
me expondo aqui, gente, se Tá vulnerabilizando. bom, já que você tá se vulnerabilizando, eu também. Era O também. que piora a situação, né? O que Porque piora você a tá situação. muito exposto, você fica muito exposto. Exato, absolutamente vulnerável. Mas, pergunta. Porque eu sou uma pessoa que eu não tinha ansiedade. Não era uma pessoa que tinha contato com ansiedade. E aí no último ano, comecei a entender mais esse lugar e já tive crises de ansiedade. Mas pra mim, é uma coisa gradativa. Tipo, você começa a se sentir mal. Você persiste. Você ainda tá se sentindo mal. Aí você Não, persiste não, e aí não você é, fica não é, ansioso. Não, você não é começa No a sobre meio isso. do sentir mal. sexo, você é de uma hora pra outra engatilha? Como era? É um gatilho Mas- e de repente é uma sensação de descontrole, é uma sensação que eu não tenho como controlar o que eu tô sentindo, como eu tô me sentindo, e é uma sequência de sensações ruins. Eu preciso parar, respirar, e às vezes você tá numa situação de primeiros dates, e você. Cara, tu não tem você espera que tenha um lugar de acolhimento. E aí, por isso eu achei essa história bacana, porque você foi muito legal. Eu ia dizer que você estava errado, porque da maneira como você contou no começo, me deu a sensação de que rolou aquela parada, que foi muito delicada, e que é isso, é uma situação fisiológica, biológica, sei lá, eu posso estar usando o termo errado, foi mal aí, gente, da ciência, mas assim, é uma situação que é um descontrole ali, que não tem como a pessoa falar... Ai, não quero ter uma crise de ansiedade Isso não agora, cabe sabe? Não, não falei não isso. cabe no segundo Eu date. não falei isso. Eu não tô foi isso dizendo que que, eu você falou, amiga, calma. Mas assim, eu acho que quando acontece isso, muito bacana que você foi lá e acolheu. Só que eu ia dizer que você tava errado se você tivesse dado um ghosting. Porque da forma que você contou, você falou assim, e depois eu nunca mais falei com ele. Não, eu falei depois, mas assim, depois disso, depois de ter falado um pouquinho com ele, eu nunca mais falei. Ele Mas te tudo- procurou tudo e bem. você não deu bola. Ah, ele Mas é porque procurou. também tem esse Claro, lugar. né? Mas aí, amiga, Mas- é porque tem esse lugar do tipo assim, eu também. Mas Tem as quem suas faz o palhaço rir? questões. É que, tipo assim, eu também tenho ansiedade. Então não tem verdade. como. É Não tem isso. como. Mas aí eu assumi uma concordo. responsabilidade de, tipo assim, Óbvio. não, óbvio, vou acolher, não sei o quê, e vou continuar acolhendo, vou continuar. Não tem como aí, eu não consigo Não, eu lidar tô- com Eu as entendo Mas que eu minhas. tô a sua contigo. pergunta e a sua questão maior é: caraca, ele me procurou depois e eu não quis porque ele teve a crise de ansiedade. Eu também tenho ansiedade, eu também gostaria de ser acolhido. Será que eu deveria acolher essa pessoa? Poxa, eu desisti dela porque ela teve essa crise que Exato. não é no controle Exato. dela. E o Eu cocô. entendo as 1000 questões. Sim. Acima de tudo, vem: você está apto a lidar com essa pessoa? tô, amor. Às vezes você isso. não é Entenda. obrigado a lidar com uma pessoa que tem demandas maiores do que você pode dar. Exato, Ansiedade é uma aí. merda? Sim. Depressão é uma merda? Sim. Sim. As nossas questões são uma merda? São. Mas a gente não precisa É se isso. envolver e se dedicar com pessoas que hoje não dá, amanhã não dá, esse mês não dá. Mas eu concordo totalmente. Eu acho que cada um sabe da tua própria demanda. Eu acho que você precisa saber entender tua própria demanda e os teus limites. Até porque é aquela clássica frase: põe a máscara de oxigênio em você primeiro pra auxiliar o próximo, entendeu? Tem que fazer É isso. verdade. Não dá pra você botar a máscara de oxigênio no outro se tu não tá respirando. Agora, o que eu digo é, eu acho que você foi preciso no sentido de que você não ignorou totalmente ele, porque isso eu acho que seria uma violência, entendeu? No sentido de que ele ia se sentir muito pior se você tivesse só dado um ghosting. Eu não Como acho não que é seria uma uma violência, violência? porque você, no dia seguinte, ele Não. falou: ó, obrigada, sabe? No dia Mas seguinte. eu tô dizendo isso. Eu sei, mas Que ele no dia fez não isso. de mensagem, não tô falando de mensagem. É tipo assim, cara, você saiu da minha casa, rolou, não deve mais nada pra ele, saca? Tipo, é legal, mas eu não acho que é assim, uma violência, no sentido de, cara. Cada um reage da forma que E mais, eu acho um pode. ponto muito Mas, importante. amiga, eu tô achando que o que ele fez foi bom. Porque. Eu sei, foi. Então, mas é porque. Você não E se eu não concorda tivesse que se dito ele não nada? tivesse dito isso? E Se ele eu não seria ti- filho da puta? Eu acho Sim. que não. Porque seria um Cara, ghosting. Sim, ok, sim. Eu não acho que ele não deveria ter dito nada, só acho que não é uma violência. Porque vai que né? de alguma forma aquilo da questão da ansiedade dele para com a minha se conflitou tanto que me engatilhou no nível de que eu não conseguiria mais falar Pois com ele, não sei o Sim. que lá. E eu acho que daí não existe, nesse sentido, não existe certo e errado, sabe? Tipo, Eu acho que cada um tem Não, que é. lidar como eu me pode tirando com a do próprio... própria. Eu acho quadro. que Se defendendo pra caramba, né? Eu acho que uma Caraca. finalização, fechamento da questão, ela é boa. Até se for, tipo assim, se for difícil, o mínimo possível, mas uma finalizaçãozinha eu acharia, É sempre bom. acharia bom. Independente. isso. Pra não deixar só a coisa ter acontecido naquele estado caótico que é um ataque de ansiedade É. e É. aquilo ter falado o suficiente.
um fechamentozinho. Uma coisinha simples. Um negocinho. Ghosting Mas, não, olha gente, só, por não favor. tem o menor problema você não ter dado prosseguimento nessa história. Claro. Nem toda história tem que dar prosseguimento, nem toda história é a hora. Você sabe de você, total. A coisa do banheiro, acho que você contou só pra gente ficar muito do seu lado. Gente, mas Ele jogou, tipo, uma cartada final pra conquistar porque eu queria saber onde público. vai a primeira parte. Até onde se elas vão estar comigo até a primeira parte. Como eu vi que não, eu falei, a hora que eu tenho aqui, amor. Não, eu sou tava canceriano. com você. Eu acho que você não errou. Mas eu acho que a dúvida do erro fica em... eu não saí com ele de novo por causa dele. E não é isso. Você não saiu com ele de novo por causa de você. É sobre você, não é sobre ele. Não é sobre ele ter a ansiedade dele. Não. Sem avisar, sem nada, assim, mano. Mas é verdade, porque você não saiu com ele sentido. por causa de você. Você não tinha disponibilidade, você não tinha paciência. É sobre verdade. você, então não tem problema. Isso te deixa até mais tranquilo, se você pensar no sentido de... eu não consegui gostar daquele cara e ele merecia. Não, eu tava com outras coisas, eu tenho outras demandas. Quer dizer, isso me gera isso e eu preciso escutar. Você entrar num relacionamento com esse cara? Não. Era esse o ponto? Pois é. Ele também tem que pensar de isso. Deus. De menino maluquinho já basta eu. Qual que é outra solução, entende? Isso é Até acolhedor onde pra você ele tem também. que dar atenção a ele, que você também tá... Olha só, suas perguntas ao redor desse caso deixam muito óbvio uma coisa que você disse que é muito óbvia. Tu é ansioso, né? Doutora, porque você ficou assim. Não, porque ele ficou assim. E eu fiz isso, você quer... Sabe, aquelas calculando histórias as coisas, que são né? meio... Ok, e aí você fica remoendo a história. Não é a história em si que tem um erro, é um pensamento ao redor da história. É que são né? vários cuidados, assim, porque é um homem preto, então envolve várias questões de cuidado, de responsabilidade, de não machucar o outro, de olhar e perspectiva, e de responsabilidade afetiva, mesmo que seja a curto... É por isso que eu acho que eu também concordo com as meninas, eu acho que você não errou. Não errou. Mas principalmente por esses detalhes. Eu acho que numa situação tão delicada quanto essa, é necessário lidar com afeto. E você fez isso. E eu acho que mesmo que desapareceu da vida dele, nunca mais ficou com ele, tá tudo bem. Porque você respondeu a isso com afeto. Tanto no dia acolhendo, por mais que você estivesse lá... E depois finalizando isso com respeito. Eu acho que isso é super importante. Sai do clube do erro, você não errou. Pode ir embora, vai. Obrigado! Era isso que eu vim buscar, fora. era isso que eu vim buscar. Carteirinha tu não quer. Não quer a carteirinha do clube do erro. Daqui a pouco a gente vai pra história dos nossos ouvintes anônimos, mas antes disso, uma pausinha nas histórias pra gente fazer uma dinâmica que se chama Mete o Erro. Vocês já conhecem aí, mas vamos explicar mais uma vez. A dinâmica é o seguinte, eu vou ler um pouquinho de uma pessoa fictícia que a própria produção gerou, não existe, e a gente vai dizer se a gente daria um like nessa pessoa, um nope, se a gente não quiser, se não tiver nada a ver com a gente, ou se for, caraca, encontrei a pessoa, eu preciso que ela saiba, um super like. Tá? Então eu vou ler situações fictícias e a gente vai dar nossa opiniãozinha. Podemos? Sim. A pessoa tem várias mandingas pra atrair sorte e diz que não sai de casa sem seu amuleto pessoal. Acho que isso não é tão grave assim. Nem um pouco, Não gente. é tão grave, é ótimo. Eu adorando. Eu sou essa pessoa. Ó, eu dei Também. like. Ai, te Você? adoro. Super like. Deu Nossa, like. eu sou super essa pessoa. Você é super essa Mandinga, pessoa? Eu acredito Eu em tudo. também. Claro! Eu acho que, gente, a vida precisa ter fé. E tá com uma pessoa que tem fé, independente da religião, não estamos falando sobre isso, mas independente da religião, ter fé é muito lindo. Eu acho isso uma baita qualidade. Essa festa eu dou virou um like. culto. Amém, irmã. A Agnes também amei, deu amei. like. Eu dei Axé. like porque eu também adoro as pessoas que têm suas crenças, sua positividade, né? A fé às vezes tá muito relacionada a vai dar certo e tal. E nessa vibe eu gosto muito. E se ela sou for muito igual. extremo? Tipo, sei lá, eu não posso sair sem meu pé de coelho, meu guia, e não sei Aí o que, é aí sai foda. tô cheio de corrente. Não, aí é foda. Quando Mas a pessoa eu- não se Nossa. permite fazer umas Ah, não, coisas de permitir. tipo assim, sabe? É quando ela se prende, quando a fé prende, ao invés de libertar, aí é uma questão. Mas Mas ela deu super like pra esse caso. sei lá, eu gostei. Achei, Gostou muito. achei Eu eu acho prefiro lindo. isso do que uma pessoa cética que não acredita em nada, blá, blá. Porque Tá eu falando acredito. disso do meu lado porque... Mentira. Você deu like, Eu você tenho não é vai e vem. cética. Você Tá não falando é Freud, cética, Freud. Agnes, vai. Eu tenho vais e Próxima. vens, eu sou É só a sua persona. inconstante. A pessoa tem uma rotina de skincare complexa. Usa mais produtos de beleza do que qualquer um. E só aceita saídas em que se sente impecável.
A unanimidade reinando no não. Não. Todo mundo Não. disse não. Ninguém quis alguém Mas eu acho que super desde vaidoso. Eu acho que desde que não vocês atrapalhe o outro, eu tenho amigos que são super vaidosos, assim. Super. E aí, eles são vaidosos e é só sobre eles, assim, no sentido de eles não querem sair amassado e tudo bem. Acho que é individualidade. Agora, quando por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente vaidosa e me incomodo se a Ana tá desarrumada, por exemplo, de tipo, não vai sair comigo assim, ou ficar colocando defeito toda hora, acho que isso é chato. É chato, Não, isso Entendeu, é péssimo, mãe? na verdade. Mas Mas assim... Nossa. Caralho, Só que eu sou a filha dela, esse é o problema. Eu tenho uma intolerância chata, sabia? Porque eu sou uma pessoa super, tipo assim, preciso estar confortável, não ligo pra nada disso. Eu fico assim, ai, que preguiça de me maquiar, que preguiça de cabelo. E eu sei que eu erro, inclusive, de falar, tipo assim, você tá perdendo tempo pensando nisso. Você tá perdendo tempo pensando em botar uma maquiagem nessa tua cara, sendo que você já é uma pessoa linda, um cara maravilhoso, e aí você tá... E eu sei que eu sou intolerante. Então eu não me daria bem com uma pessoa assim. Eu falar, bora, vambora. Se aceita do jeito maravilhoso que você é, porque você é maravilhosa, então vamos, sabe? Eu tô dando não pra Nina. Eu também, muito Sabe não. por quê? Porque Sim. eu gosto muito... Eu gosto Você de me é expressar a vilã, através né, de me arrumar e através de escolher a roupa. E eu adoro ficar um tempão pensando na roupa. Eu preciso estar com alguém que entenda que é isso, é o meu jeitinho. Eu não vou julgar o seu jeitinho, como é que você curte. Mas pra mim, curtição de festival, de festa, começa tempos antes, quando eu começo a pensar em como é que eu vou. Mas Eu como é que a devia- gente negocia isso também? De Não. tipo... Não vai Eu não marcar o deixo- horário pra pessoa ficar esperando desde 2 que horas não você interfira escolher a nisso. roupa. Eu e não tudo deixo certo, isso é isso. atravessar o outro. É isso, tá pois é. O ótimo, problema é me perfeita. fazer esperar o bagulho, porque, Não. entendeu? Aí é foda. É que eu acho que pra mim eu digo não só no sentido de que se a pessoa se limita a curtir a vida por conta disso, talvez isso vire um empecilho pra dar match. Tipo, putz, a pessoa vai ficar meio noiada estando comigo num lugar em que a gente foi de improviso. Sabe? Tipo, pessoa aí rebocada não dou match, não. acaba isso virando um empecilho pra mim. Agnes, É isso. acabou pra você. Bem-vindo ao clube. Não, mas eu também não daria match nessa pessoa, não. Eu achei ela a mais também. A pessoa já tem o programa perfeito e acha que a pessoa ideal deve gostar das mesmas atividades e locais. Não somos um só, galera. Gente, Eu tô... Tipo, não, mas é tão bom quando a pessoa gosta das mesmas atividades locais, né? Por quê? Porque eu não quero frequentar lugares que eu não tô afim. Isso é difícil. Mas você pode ter o direito de não participar de todas as atividades que você Perfeito. tá com a pessoa. Exatamente. Acho que pode ser negociado, na real. De tipo, olha, até aqui eu posso ir. Depois disso, pra mim, isso é negociável. Eu não vou em rolê. Eu acho que é sobre comunicar o que você não vai, né? E é isso. Mas também é isso que é difícil, porque relacionamento também é concessões, né? São concessões. Então a gente precisa entender também o que a gente não quer abrir mão por ego, ou no sentido de, tipo, não quer se sacrificar. E o que pode ser feito, sabe, pra agradar o outro de alguma forma, pelo menos uma vez, sabe? A pessoa gosta de ouvir declarações de amor diariamente e de receber atenção constante. A pessoa sou eu. Pois é, eu também. E eu? É isso. Receber aí declarações sim, de amor diariamente é Peraí. lindo. Mas tá, receber declarações é lindo, mas e oferecer declarações de amor? Peraí, Mas aí, Mas eu é a também eu sei acho fazer difícil. isso. Mas você Então, é isso. a coisa isso. você daria match com uma pessoa que gosta de receber declarações de amor? eu não daria não. o tempo Não, inteiro? porque daí eu não ia ter tempo. Eu ia ficar preocupado sempre em ter que... Se na bio tivesse, gosto de receber diariamente declaração de amor. Aí eu ia falar, não. Tá. Eu também não. Ai, Muita gente. demanda. Muita demanda. Assim, Eu daria match, mas talvez se eu lesse isso na bio, eu ia ficar tipo, meu Deus, não me obrigue a fazer isso, sabe? E aí eu não daria, entendeu? Tipo assim, porque é isso, eu super gosto de pessoas que querem receber declarações, e eu também quero, não sei o quê. Mas se isso for uma obrigação e não algo construído, é uma questão. Mas eu dei like porque eu achei fofinho, eu acho que me reconheci. Se reformular a frase de repente, deixar de uma forma mais bem-humorada, aí a pessoa pode... Adoro bom humor. Acho que pode, tipo, como que é? A linguagem do amor. Linguagem do Linguagens do amor, amor, declarações. Declarações. Bota uma aí, música, super bota uma match. música. É isso. Acho que tudo é como é dito. Ainda mais que eu sou super emotiva, eu gosto de falar as coisas, eu adoro me expressar verbalmente, falando o quanto de afeto eu sinto pelas pessoas. Então, se você é uma pessoa que gosta de receber isso, match comigo.
A pessoa acorda todo dia às 5 da manhã para respirar o ar mais limpo da manhã, ouvir os pássaros e depois volta a dormir. Mas ela quer que você acompanhe ela nessa rotina. Que isso, tá repreendido. Gente, ouvir os pássaros? Não, Tá bom, desculpa. tá bom. Já tivemos Bota 2 um- nãos, Bora Bota uma em música. São Paulo, não tem Só como, não é tem unânime pássaro. no não, porque Ana Ricari se Adora apaixonou. os pássaros. Ela adora os Mãe pássaros da natureza, manhã. mãe O ar natureza, fresco vai, da mãe manhã. natureza. Fala amanhã, como é Olha, que é a sua manhã? Dependendo do lugar, né? Se Ela a mora- pessoa tá em São Paulo, mora em São ela Paulo, quer né? acordar Só mais colocar- cedo pra sentir o ar de São Paulo. Calma lá, né? Agora, se a gente tá num lugar lindo, gente, eu acho incrível poder acordar. Por exemplo, eu já fiz isso várias vezes em viagem. Acordar mais cedo pra ver o sol nascer e voltar a dormir. Porque você também não precisa acordar mais cedo e ficar acordado até eternamente. Eu sou uma Eu hipócrita, achei eu já fiz maravilhoso isso. essa sua escolha. Eu faria a Escolha. pessoa Tá filmar. vendo? Filma, depois me mostra. Filma. Vamos ver. Filma depois É, o mostra. sol nasce todo dia. Vamos Nossa, lá. mas pra Nossa, que todos. horror. Não nos Andes. Gente, tá eu bom. amo. Mas essa Aproveita pessoa a falou que é todo natureza. dia. Essa pessoa falou que é todo Falou, dia. falou. Não, Não, dá. todo dia o teu cu, então não. Não, todo dia não. Eita! E aí terminou a dinâmica! Yeah! Bom, então agora a gente vai pro momento ler e debater história anônima de uma ouvinte nossa, tá bom? Uhul! Tô errada por ter pago uma viagem inteira pro Nordeste pro meu ex-peguete que conheci no Tinder? Tá. Nossa! Pode parar aí. Já tá errada. Eu, Bianca, de 25 anos, estava na época da prova da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. E resolvi baixar o Tinder para tentar aproveitar um pouco a vida de solteira que restava nessa fase caótica. Dei match com um gringo que parecia uma graça, mas não tinha nenhuma referência dele e por isso eu fiquei um pouco receosa de sair. Um belo dia, eu perdi a van do condomínio para a faculdade e tive que entrar na fila de integração no metrô. Quando eu olho pra frente, lá tava o gringo. Umas 5 pessoas à frente da fila. Eu constatei que ele era de fato bonito e melhor, existia. Isso é importante. Depois desse sinal do universo, eu resolvi dar uma chance pra gente sair. Após muitos dates, começamos a namorar e resolvemos viajar. Como ele não tinha cartão brasileiro, eu acabei arcando com todos os custos da viagem para Pipa e Natal. E ele ficou de me transferir o dinheiro depois. Só que, no fim do intercâmbio dele, ele voltou para os Estados Unidos e ficamos namorando à distância. Depois de um tempo, eu descobri que ele estava me traindo com a ex-namorada e vizinha dele nos Estados Unidos. E aí a gente terminou. Ele nunca me pagou um centavo da viagem. E aí, tô errada por ter bancado essa viagem? E nos Estados Unidos não tem Serasa, né, gente? Né? Não dá pra meter uma... Não dá nem pra botar o nome dele sujo lá É. e correr atrás dele. Eu já fiz isso. Ai, mentira, sério? Ai, Não, meu acolhe. Mas eu acho que eu já fiz também. Cara, Tá, fala. Eu nunca faria isso, gente. Eu não ia dar todo o meu dinheiro. Eu posso estar apaixonado. Eu acho que me internem, porque eu posso estar o máximo apaixonado possível. É que mexer no meu dinheiro, eu sou muito bom de vaca. Pagar eu tudo. amo. Mas acho que tinha uma coisa do que ela imaginou que ele fosse devolver, né? Acho que sim. É, Eu não, também não foi imaginei. presente. Tipo assim, tá, tô te pagando aqui, porque eu também namorava um gringo e era meio facilitar o negócio, entendeu? Óbvio. Eu paguei. E era uma Festival. viagem pra um festival. Tipo, paguei ônibus, paguei estadia, paguei ingresso do festival, paguei um monte de coisa. E ele depois, assim, eu fiquei até sem graça de pedir pra ele me pagar, porque, né, eu sou meio tabuzenta com coisa Mas de aí depois que dinheiro. vocês terminaram, você ficou sem graça de pedir? É. Não. Dá o amiga. telefone dele que eu cobro. É. Não existe isso, gente. Ai, eu existe fiquei, isso, ai, tem que ser tchau, pragmático. porque eu também não queria mais falar, entendeu? Imagina, amor. Eu ia Não. até o inferno. Tá vendo? Não, Imagina. tem que ser Não tem dinheiro pragmatismo, né? Óbvio, gente. Mas, peraí. Você não pegou o dinheiro de volta? Nunca mais. Ele é de Não. onde? Ele é da França. Amor, euro. Vai pegar Euro. dinheiro de volta sim. Um euro que ele 2 te anos der, já vai depois. pagar essa viagem inteira. É, Fica um tranquilo. euro. O festival de música e o cantor que foi. E o pois é. cachê do cantor O que cachê do vocês cantor. assistiram. Mas ia depender também do nível da paixão, gente. Porque daí é isso. Eu acho que você faz coisas que você não se reconhece às vezes. E inclusive, tá Dá me o olhando todo o seu tanta jeito. cara. Eu te acolho, amigo. Não vou te julgar, não. Mas na época, você foi um pouquinho... É. Errou. Não, Eu eu errei em já tá várias no coisas corpo. nessa época. Eu também pagava aluguel.
Dele? Ele morava na minha casa. Ele diz, eu te acolho 5 segundos depois. Sai. Não sei, é porque também é isso. A gente fica, acho que mais com um gringo. Acho que se fosse uma pessoa brasileira, se Será? não tivesse a questão do real, eu não pagaria, não. Se bem que eu sou uma pessoa que, eu pago. Se eu Se tenho fosse um amigo, amiga, se fosse um amigo, você pagaria de boa. Claro que, olha só. Eu não. Óbvio, A gente. Nina pagou coisas agora e ela não tava me lembrando de cobrar e eu tinha esquecido. Eu lembrei porque eu tava sentada em casa e fiz... Ai, eu tô devendo a Nina. É porque eu tenho uma relação com Ela não ia dinheiro pedir. de relações de amizade e tal, mas assim, cara, eu pago num dia, você paga no outro. É tem que isso estar também. fé, Não. entendeu? Eu não tenho essa onda de, você me deve 15 reais do Uber. Eu não tenho essa relação. Mas quando você terminou com esse bofe, tá virando sobre ela, né? A pessoa mandou a pergunta, Bianca, fica com Mas Deus. a Bianca sou eu, pelo visto, porque a gente tem uma história bem parecida. Mas você, quando terminou com raiva? Terminou difícil, Pouquinho, entendeu? terminou Eu complicado. terminei traumatizada, meio assim. Então, esse era o Some momento da minha de pedir o dinheiro. Mas era Pô, some mas aí da eu minha frente. tinha muito. Era some da minha frente, era eu vou sumir da sua frente, era. Não quero falar nunca mais, por favor, me dê um tempo. Não quero falar sobre nada. Uma vez minha irmã terminou com um bofe, e aí ela tinha dado um perfume pra ele, que era bem caro. E aí ele foi lá até a porta da casa e devolveu o perfume pra mim. Tipo, ele pode devolver pra sua irmã. Aí eu, não, ela não vai aceitar, ele pode devolver. E eu pegando o perfume pra mim. Perfume. Eu falei, óbvio, vou O usar perfume aquele. tá com você, Falei, né? você tem certeza disso? Ele pode devolver, não faz mais questão. Eu falei, ela vai concordar mesmo. Caraca, mas Por você isso que usou ele tá perfume. cheiroso hoje, Não, gente. a Sim. irmã Até dele hoje. sentindo o cheiro e lembrando do ex, aí você imagina, fez ela uma super superou. E se não superar, você ia fazer superar pra eu usar o perfume até... Maravilha. Segura o perfume até ter certeza que ela tava superada. Gente, mas é a Bianca. Então, Tô É. até agora esperando... eu acho errado também. Mas sabe o que é? Eu tenho uma visão seguinte. Eu não acho necessariamente que as coisas são feitas ou foram feitas de maneira, calculista, não vou pagar, não sei o quê. Eu tenho uma sensação de que tem coisas que se escapam. Eu sou uma pessoa que gosta muito de deixar as contas limpas, tipo, tudo pago. Inclusive, eu tenho um grande momento de término que é: não quero nada seu na minha casa, me devolve tudo meu. É uma coisa de limpar e fechar. E aí, as contas entram nisso também, se tiver alguma coisa ainda pendente. Mas ao longo da relação, eu tô sempre tentando, porque eu odeio a relação também de... Estou devendo e, portanto, eu começo a achar que eu tô no erro. Aí eu começo a achar que eu tô devendo e aí eu faço comportamentos de uma pessoa que tá devendo. Eu tenho esse lugar. E aí eu acredito que todo mundo é assim e que quem não tá pagando é porque esqueceu. E tudo bem esquecer, não acho maldade. Eu sou essa pessoa. Eu Também não acho. acredito Eu também. na coisa de, não tá pagando porque não quer. E se for aí que eu vou cobrar com raiva. Porque uma coisa é dizer assim, pô, tá faltando não sei o quê. Ontem mesmo printei uma coisa pra minha prima, falei, tu não me pagou isso, né? Na hora, pagou, resolveu, não tem problema nenhum. Agora, ela esqueceu. TDAH pra caramba, inclusive. Tudo bem, esqueceu. Mas Eu acho que o erro é mais sobre ele do que sobre ela, né? No sentido de, tipo, porra, ele errou. Ele sabe que não foi um valor, não é uma quantia baixa, sabe? Tipo, cara, paga. às vezes ele nem sabe, ele é um dólar, gringo sabe? louco. Talvez nem seja sabe. uma quantia. Gringo sabe. Não é uma Eles coisa são que se ruim, escapa. homem ainda. Não é uma coisa que se escapa da cabeça, né? Eu vim nessa viagem de graça. Tipo, Gente. alguma hora você vai estar lembrando das fotos e falar, eita, no mínimo. E detalhe, ele traiu ela com a vizinha, então, porra. Desculpa, pode falar palavrão? Pode. Cara, vai mandar pro cara. Pode? Pode. Vai mandar pra puta que pariu, gente. Que isso? Não, imagina. Traiu ainda com a vizinha, imagina. aí que eu cobrava. Eu ia lá com Eu todo cobro mundo, assim. chamava meus primos, minhas primas, todo mundo, minha família inteira pra bater nele. Pagava a viagem de umas Quer dizer, primas prima pra ir lá pagar, pra ir lá Pois cobrar. é. Vai E cobrar, depois bater cobrava na das porta. primas que, pô, pagou a viagem. Né? É que eu acho Já estamos também pra Disney depois. é bom porque ela fica mais, em vez de sobre cobrei ou não, a pergunta dela fica muito mais em eu tô errada por ter bancado essa viagem. É que eu acho que é Não, sobre amiga. confiança, entendeu? Você foi Tipo humana. Você isso. foi É humana. isso. Tipo, não tem erro você tá numa relação com uma pessoa que você teoricamente confia e você confiar. Tipo, é sobre isso, gente. O negócio pra mim é, confia. Beleza, estabelece uma relação de confiança com essa pessoa. Separa as coisas. Uma coisa é pragmatismo, é resolução de viagem, é isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é o sentimento. Eu discordo um pouco disso, porque não sei. até no lugar do prático, eu entendo que dá pra abordar isso como é diferente do sentimento, mas até no lugar do sentimento, eu acho que ela tem razão e deve poder cobrar. Até no sentimento, no sentido de... Também. Não ia falar isso. Você faltar com o pagar... Eu imaginei. Ela falou concordo, eu falei, acho que não. Vou calma. debater, eu acho que a Nina não assina ainda não, amiga. Deixa eu falar o contrato. Vai. Não, mas é isso, eu acho que, tipo, até no lugar do...
poxa, ele faltou de pagar comigo, isso também é um indicativo da relação, como eu disse, acho ruim. Então, até nesse lugar você tem que ter o direito de cobrar, não só no, vamos dividir as coisas, não, vamos juntar. No meu relacionamento, eu posso ter, se a gente combinou, tudo bem, você me paga depois, é um clássico, né? Às vezes é não dito, inclusive, você me paga depois, mas você me paga depois e eu tenho que ter o direito de falar isso, seja prático, seja sentimental. E se terminou comigo, né? Se o relacionamento acabou com traição, eu não vou cobrar gentil. Então já tem ela. Me chama. Eu vou e se terminou gentil, eu vou cobrar, até porque, karmicamente, você não tem que ficar me devendo nada. E eu não fico te devendo nada. Então, na limpeza, eu faço quando é tranquilo. E quando termina desse jeito, Bianca. O Marcos é super do meu time, porque ele com certeza é a favor do entretenimento e da vingança. Essa, pra mim, inclusive, é uma resolução maravilhosa pra Bianca. Eu acho que você tem que ir atrás do entretenimento, que é você ir lá cobrar e falar: você me traiu, seu vagabundo, me dá o meu dinheiro. Faz um stories. Tipo, Pedro, devolve meu chip, entendeu? É nessa vibe, entretenimento e vingança. Devolve o dinheiro, tudo, é isso. Não, já sei, faz um vlog do dia que eu fui me vingar do meu ex, que pegou meu dinheiro e nunca mais devolveu. Aí você vai, faz toda a viagem. Aí você ganha seguidores, engajamento, o dinheiro de volta, dinheiro de publis, aquela coisa. Exatamente, já fecha uma publi aí e vai. Eu fiquei muito tempo pensando, será que ela errou mesmo de ter bancado a viagem? Porque por um momento eu falei, errou. Acho que não tem que bancar a viagem de ninguém. Acho que todo mundo tem que bancar a própria viagem. Inclusive, eu pensava muito nisso. Quando eu paguei pra esse meu namorado gringo, eu pensava, nossa, não, desculpa, não é difícil você conseguir reais. Não é difícil você ir no seu banco, ligar pro seu banco. Qual a justificativa dele era essa? Era que ele não conseguia falar com o banco pra transformar, pra liberar o cartão dele pra real. Ele não conseguia falar com o banco. Eu falei, cara, desculpa, vamos lá. Se eu estou indo pro Brasil, eu vou me organizar pra saber como que eu vou ter dinheiro na porra do Brasil, entendeu? Aí eu acho que é tipo assim... Mas eu concordo não, totalmente. mas sabe, tipo assim, se organiza, amor. Eu acho que ninguém tem que pagar a viagem de ninguém. Ele tem que ser um cara que vira pra você e fala... Não, você não vai pagar minha viagem. Eu vou descobrir como é que eu vou arranjar minha grana aqui, vou me dar meu jeito, não sei, que vou pedir pra minha mãe mandar, não sei. E eu que vou pagar. Eu acho que tem esse lugar do histórico. Acho que ela precisava ver também como eram as outras movimentações financeiras da relação, por exemplo. Então, de tipo não assim, começar com a viagem. Não começar com a viagem, né, amor? Compra uma blusinha, fala assim, amor, comprei uma meia pra você. Se ele devolver, aí você já fala, não tem caráter, vamos comprando mais coisas até chegar a hora da viagem. Cara, se é uma necessidade, se é uma questão pra tua vida, por que não colocar de forma clara? Tipo, se a gente tem questões financeiras... É fácil. Nada é fácil. Mas nada é fácil. Mas eu estou questionando isso. Calma. E ainda mais Não quando é pessoal, não é pessoal. Não é pessoal, é que eu já tava pra falar isso há um tempo, mas eu não vou entrar nessa, vai falar. Tá, mas é que eu acho que é isso, assim, mesmo que seja difícil, e as coisas são difíceis mesmo, mas a gente tá aqui pra insistir nisso. Cara, é difícil, mas tenta se expor com clareza, comunicação, mesmo não, principalmente as coisas são mais difíceis de dialogar. Aí sim que a gente tem que ir fundo e falar tudo mesmo, e tem que organizar. Quais as formas que você tem para poder organizar essas comunicações, principalmente as mais difíceis? Sendo mais pragmática, essa é a minha solução, por exemplo. O meu pragmatismo é uma forma de eu comunicar coisas que talvez fossem difíceis se eu ficasse assim, ai, eu preciso cobrar o dinheiro, não sei o quê. Pronto, encontrei a minha solução. Essa é pragmática. Separar as coisas. Então leve pra tudo. Não só sobre o dinheiro, mas pra tudo. No que te incomoda, seja transparente e leve pra relação. Eu preciso fazer análise pra confirmar essa afirmação, difícil. Mas talvez sim. Bom, mas enfim. Tô errada por ter bancado a viagem. Eu voto que sim. Por exercício. Tá errada, porque eu acho que é ele que tinha que ter bancado. Eu acho que tá certa por ter bancado a viagem. Eu acho que tá errada por não tá conseguindo cobrar. Mil opções aí. Vamos destabilizar o assunto do dinheiro. Porque é importante conversar sobre as coisas. Melhora a nossa relação com as coisas. Vamos destabilizar. Tabule. Perfeita. Eu concordo totalmente com a Agnes. Eu acho que continua errada também. Se você não for cobrar. Aí você continua sendo errada. Errada não sei se é a palavra. Ou talvez responsável. Vamos usar essa hoje. É errado. Bem-vindo ao clube do erro. Fala pra ela. Bem-vindo ao clube do erro. Bem-vindo ao clube do erro, amor. Depois eu te mando mensagem, Bianca, pra falar dos meus erros que são inúmeros. Vamos lá. A gente queria muito agradecer a presença do Marcos. Deu um super match com a gente aqui.
Amigo, quer deixar algum recadinho final? Não, eu quero... Quer dizer, já falando. Eu quero agradecer a todo mundo, a todos vocês pelo carinho, pela recepção. Muito obrigado à produção também. Tô muito feliz. Ouçam esse podcast e vários outros episódios também. Vocês são maravilhosos e incríveis, cada uma do seu jeitinho. Muito obrigado pelo convite e até a próxima. Meu Deus, era muito profissional. É, isso aí 7 vezes esse final. É isso, gente. O nosso episódio tá acabando, então a gente se vê na semana que vem pra mais um Mete o Papo com o Clube do Erro. Ah, não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, @_AnaRicari, @NintonSick, @AgnesBrista, @MarcosFelipeOli. @TinderBrasil e, claro, @Clube do Erro, pra você não perder nem um pouco suas doses semanais de morais duvidosas. Até semana que vem, gente. Beijo! Beijos!